Você não está aqui por causa de Lutero. Você não está aqui por causa de Calvino. Você está aqui porque Deus interveio na história e usou homens para que nós pudéssemos estar aqui hoje nessa noite, louvando a Deus por mais um ano de vida do protestantismo no mundo, não só no Brasil. Os hinos que nós vamos cantar, gostaríamos de lembrar que eles não são todos criados daquela época, alguns são mais contemporâneos, mas o que nós precisamos ter em mente é que sem fé é impossível agradar a Deus. Fique firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à cruz de Jesus Cristo, que derramou o sangue inocente pela sua vida. Você crê nisso? Vamos adorar o nome do nosso Deus, firme nas promessas. Firme nas promessas do Deus Salvador. Aleluia! Castelo forte é o nosso Deus. Adore o nome do Senhor.
Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trânsito agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Oh, aleluia! Não há nome igual ao nome do nosso Deus. Aleluia! A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Ele triunfa na batalha, Ele é o nosso Deus. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, condenado está, ele vencido cairá. Por uma só palavra. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder, família vens prazer, se tudo se acabar e a morte enfim, creia nisso, meu irmão, com ele reinaremos. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos salva e modifica, transforma o nosso ser. Obrigado, Pai, porque hoje podemos dizer: Abba, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer por nós. E obrigado, Deus, porque podemos hoje olhar para as Escrituras e aprender diretamente da Tua voz, da Tua palavra, as verdades para os nossos corações. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler 2 versos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De maneira muito breve, eu quero defender aqui essa primeira verdade da reforma, que é somente a fé como instrumento de Deus para a salvação. Por que que o primeiro sola é o somente a fé? Porque Lutero era um monge, quem conhece a história sabe desses detalhes. Lutero era um monge, e como monge ele estava acostumado a alguns rituais da Igreja Católica à época, rituais de purificação. E Lutero então, ele participava de tudo aquilo que eram os rituais e de todos os sacramentos, de tudo aquilo que acontecia, como uma espécie de, com a intenção de gerar no coração do homem aquela sensação, aquela convicção de aceitação diante de Deus. Porém, Lutero, ele mesmo fazendo tudo isso, ele não conseguia se sentir aceito.
Eu li certa vez uma biografia de Lutero, alguns relatos da biografia dele, e esse biógrafo, essa pessoa que fazia esses relatos, ela dizia que Lutero ele se incomodava tanto com a sua natureza de pecado, com a sua natureza caída, quando ele se percebia pecador, que Lutero ele ia o tempo inteiro para se confessar com o padre. E muitas vezes, quando ele saía do confessionário, antes mesmo dele chegar no seu quarto, ele já pensava, pequei de novo. E ele voltava e se ajoelhava e confessava mais uma vez diante do padre, ao ponto desse padre para quem ele confessava dizer o seguinte para ele: Lutero, chega, me conte pecados de verdade. Para com esse negócio de vir trazer pecadinho aqui. Conta pecado de verdade, adultério, assassinato, inveja. Para com isso, Lutero. Mas essa insatisfação da alma de Lutero, na verdade, ela é uma insatisfação da alma de todo ser humano. A Bíblia fala que Deus criou o homem para se relacionar com ele, e que por causa da queda, esse relacionamento foi quebrado. E o que o homem tenta agora é buscar uma forma para que essa relação aconteça de novo, uma espécie de ponte que possa ligar o homem a Deus. E Lutero entendeu que, na verdade, aquilo que nós fazemos não é suficiente para nos conduzir a Deus. Aqui, basicamente, para eu resumir, quando nós falamos do somente a fé, o que nós estamos é contrapondo fé e obras. Enquanto a natureza humana é de se pensar que nós podemos fazer algo para nos fazer sentir melhor diante de Deus, para nos fazer sentir aceitos diante de Deus, por meio das obras que nós realizamos, Lutero entendeu pelas Escrituras, você acabou de ler comigo aí, que nós somos salvos pela graça, e o veículo da graça é a fé, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom divino. Então nem mesmo a fé que nós temos, ela nos pertence. Não há razão nenhuma para vanglória. Olha, eu me orgulho de ser evangélico, eu me orgulho de ser protestante, porque afinal de contas eu escolhi Jesus, e eu agora sou filho do rei, eu agora não sou cauda, eu sou cabeça. E agora, irmãos, nós caminhamos para perceber um cenário evangélico nos nossos dias que se distancia dessa verdade. A crença nessa verdade, somente a fé, deve nos conduzir, na verdade, a uma postura de humildade, de reconhecer que nós somos miseráveis pecadores, mas ao mesmo tempo de perceber que Deus é quem nos galardoa com a fé. E se nós temos fé hoje, devemos glorificar a Deus por isso. E nós devemos então caminhar por fé. O justo vive por fé. É na convicção de que não é pelo que ele faz. Para terminar, o que nós queremos, o que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? Que inclusive, meu irmão, quando você que é um cristão, alguém que recebeu fé de Deus, na maneira como você caminha, você olha para si e tem dúvidas acerca da sua própria conduta, acerca da maneira como você tem vivido, e não estou dizendo que você não deva se incomodar com isso, porque nós somos aceitos, não é pelas nossas obras, é por causa de Cristo, é por causa da fé em Cristo. Uma vez, para terminar, uma pessoa me disse o seguinte: pastor, mas e se alguém morrer em pecado? Se alguém morrer em pecado, ele não vai ser salvo. Esse é o entendimento, irmãos, equivocado, que repousa ainda sobre as obras humanas a salvação. E eu disse para essa pessoa: olha, todos nós morreremos em pecado. Provavelmente morreremos levando vários que a gente nem sabia que era pecado, muitos por omissão. O que nos garante a vida eterna é a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sola Escritura. E por que o Sola Escritura? Se a gente for pegar um gancho do que o pastor Dalmo falou, o que despertou em Lutero foi justamente ter lido Efésios 2, quando ele falou que o justo viverá pela sua fé, uma palavra de Abacuque, e isso trouxe um alívio para o coração dele, e a palavra ela faz isso, ela tem esse poder de libertar, esse poder de iluminar, e isso fez toda a diferença. Quando a gente pensa em 1517, pensa em reforma, a gente tem que voltar um pouquinho, porque o conhecimento da Escritura é que foi gerando no coração do povo esse desejo de fazer alguma coisa diferente, de perceber que tinha alguma coisa errada. E a gente poderia voltar lá para Pedro Valdo, 1100 e alguma coisa, 1134, que eu acho que ele se converteu, e aí um pouquinho para frente, 1170, ele está pregando, e ele está lendo a Escritura, e quando ele começa a ler, ele fala assim: o povo tem que ter isso aqui na mão.
E ele lá na França, ele traduz a Bíblia e ele começa a pregar para o povo. Então ele é um sacerdote que não foi ordenado e começa a pregar. E aí ele começa a ver alguma coisa e fala, olha, a gente tem que voltar, a igreja está pomposa e a gente na verdade precisa voltar igual à igreja primitiva. A gente precisa vender, e ele vende as coisas dele e ele reparte tudo em comum, e a Bíblia começa a fazer diferença na vida dele. E ele começa a pregar contra essas coisas da igreja vigente. O que ele quer é pregar contra a idolatria, é que a Bíblia esteja na mão das pessoas. Eu comecei a pensar naquele livro de Eli, naquele filme, que a gente chega lá no final e fica pensando, né, dele com a Bíblia toda na cabeça e falando. Mas tem uma cena no meio lá, em que um homem na cidade lá, ele está doido atrás do livro, porque ele sabia que conhecimento era poder. E se ele falasse da Bíblia, como se ele tivesse o conhecimento, ele poderia dominar todas as coisas. E o que ele está vendo é justamente isso. É as pessoas, como as outras não têm conhecimento, elas dominando sobre as outras. E isso a gente está falando de 1100, a gente parte lá para 1300, numa região diferente, lá na Inglaterra, a gente tem John Wycliffe, a mesma coisa, se debruça sobre a Bíblia e a coisa descortina, que ele quer traduzir a Bíblia, ele traduz a Bíblia para o inglês também. E por que a gente diz que só a Escritura é muito importante? Eu queria ler um texto com vocês para a gente poder seguir, está lá em Marcos capítulo 7. E a gente vê que não quando a gente chega em 1517, muita coisa vai acontecendo. Marcos 7, a gente vai ler do 5 ao 8. A gente tem John Hus, que vai ser falado também fatalmente aqui, um dos pré-reformadores, aí já na região da Boêmia, que hoje é ali República Tcheca, e a gente vê que na Europa tem todo esse movimento de pessoas lendo a Bíblia, sendo impactadas pela Bíblia, querendo denunciar algumas coisas em relação à Bíblia, e querendo que todos tivessem a Bíblia na linguagem, e a gente vai ver que Lutero faz a mesma coisa lá em 1517. O que ele quer é traduzir a Bíblia e que a Bíblia seja lida pelas pessoas. Marcos 7, do 5 ao 8, diz assim: interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E esses homens, eles vão pregar contra algumas coisas desse tipo. Lá também, 1100, 1300, 1400, 1500, a tradição da igreja, a tradição das pessoas estava sobrepujando o que a Bíblia estava falando. Então a gente vinha para a infalibilidade papal. O que o Papa falava era lei, ou os concílios, o que decidia nos concílios, e eles começaram a olhar, olha, são homens falhos que estão indo contra a Bíblia. Várias coisas, eu acho que os outros irmãos vão falar, né? Falou sobre a indulgência, eles voltam para a Bíblia e falam: opa, isso está errado. Fé contra obras, eles voltam para a Bíblia e falam: isso aí está meio equivocado. E eles começam a combater porque começaram a ler a Bíblia. Quando a gente pensa e fala sola Escritura, nada mais que a Escritura, a gente não está falando simplesmente contra as tradições. Nós mesmos queremos e seguimos ainda o credo apostólico, que não foi os apóstolos que escreveram, mas que foi uma compilação do que eles ensinaram, e até hoje a gente tem. A gente tem a confissão de Westminster, muito antiga, a gente guarda a tradição também, mas ela não pode estar acima da Bíblia. A gente guarda a autoridade das pessoas, sim, a gente obedece às autoridades humanas que estão sobre nós, nossos governantes, a gente ora por eles, os governantes eclesiásticos também, os líderes, a gente ora por eles, mas não pode estar acima da Bíblia. A gente segue algumas doutrinas de igreja, mas ela não pode estar acima da Bíblia. Também dizer que é só a Escritura não quer dizer não vou ler outro livro, não vou ouvir mais ninguém, agora vou só ler a Bíblia. Não é isso. Muitas pessoas foram iluminadas e tiveram um entendimento que nos ajuda hoje. Os nossos pastores muitas vezes comentam: ali um comentário de fulano, ali um comentário de Beltrano, porque isso já foram iluminados. Para que a gente vai ficar fazendo a mesma coisa? Não é isso que a gente está falando. Você pode continuar ouvindo lá o Hernandes Dias Lopes.
É bíblico, mas você não pode deixar de conhecer a Bíblia. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Você é feliz, meu irmão? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a quem? A Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu. Somente a igreja. Sou feliz, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Bem, a paz do Senhor. Você é feliz com quem? Jesus. Você é feliz com quem? Jesus. E é dele que a gente vai falar. O terceiro sola, o terceiro somente dessa noite fala que somente Cristo. E é uma coisa tão interessante que isso pode parecer uma coisa normal para a gente. Eu não vou nem te dizer onde que está a referência, mas eu tenho certeza que quando eu começar a ler, você vai falar junto comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Não precisa nem de referência.
todo mundo sabe, porque é uma coisa tão comum para o nosso dia a dia, entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas para você que não sabe, está lá em João 14:6. Mas isso parece que não foi a realidade durante um tempo da igreja, há mais de 5 séculos atrás, e pior, que às vezes continua até hoje. Cristo, apesar de ter sido uma verdade duradoura ao longo dos tempos, havia uma diferença muito grande entre a fala e entre a prática, entre a realidade. E algo que começou tão bonito como uma prática, relembrando a história dos mártires da igreja, dos apóstolos, que à exceção de João, todos foram martirizados, de Justino, de Estevão. Essas pessoas eram reverenciadas no início da era cristã, porque eram exemplos a ser seguidos. Os cristãos deveriam imitar eles, como imitar Paulo, porque eles estavam imitando a Cristo. Mas aquilo que era uma imitação transformou-se numa veneração, porque entenderam que essas pessoas, por causa desse ato profundo de devoção a Cristo, alcançaram uma posição de glória ao lado do Pai. E agora eu poderia pedir para eles que eu alcançaria aquilo que eu precisasse. E eles começaram não só a ser reverenciados como exemplos a ser seguidos, mas começaram a ser intercessores a nosso favor. E rapidinho, de intercessores, já se tornaram até santos. E Cristo estava sendo colocado de lado, porque tem outras pessoas que faziam o mesmo que ele. Isso chegou ao ponto de um papa chamado Leão tentar combater isso no século VIII, e esse próprio papa ser excomungado por um outro papa, chamado Gregório III, que lá em 787, num concílio, numa cidade de Niceia, determinou como um dogma da igreja que era permitido a adoração a ídolos, às imagens, aos santos, às relíquias dos santos. E isso dura até hoje. E outra coisa, uma outra doutrina também que surgiu, que colocou Cristo de lado, e o Etienne também já comentou, foi a ideia da infalibilidade papal, a ideia da sucessão apostólica, que começou lá por volta do século V, com outro papa chamado Leão. Parece que os leões são todos problemáticos, né? Esse era o Leão I, que começou a entender que o papa, na verdade, ele era um sucessor direto de Pedro, discípulo do discípulo, do discípulo, do discípulo. Vê trechos. Então ele tinha a mesma autoridade que Pedro, e se Pedro escreveu trechos do Novo Testamento, interpretou os ensinamentos de Cristo, ele também podia interpretar. E isso foi crescendo a tal ponto que lá por volta do século XII, um dos papas mais poderosos que já houve, Inocêncio III, chegou ao ponto de se auto-intitular o vigário de Cristo. Vigário quer dizer substituto. Quer dizer que Cristo subiu, mas deixou o Papa aqui na terra. E aquilo que o Papa fizer, está feito. O símbolo de Roma ainda é as chaves do céu. 2 chaves cruzadas. Uma interpretação também errada de Mateus 16:18, que fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, como se a pedra fosse Pedro, e não a declaração que Pedro faz a respeito de quem? De Cristo. E aí Cristo, novamente, colocado de lado, a ponto da palavra do Papa ter autoridade sobre as Escrituras, que é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que contém a revelação do plano de redenção proposto em Cristo. Aí a reforma vem e traz de novo essa verdade. Não é nenhuma doutrina, é uma verdade bíblica, que vocês já devem ter notado que tudo que foi falado e tudo que ainda será falado não é nada novo. Não é nada novo, mas que foi esquecido. E a reforma resgata. Foi Cristo que carregou as nossas dores. Ele que foi moído pelas nossas iniquidades. Ele que morreu. Ele
que ressuscitou. Ele que está sentado à destra do trono de Deus em majestade. A ele foi dado domínio pelos séculos dos séculos. Ele é aquele que Apocalipse fala que é o que vem vencendo e para vencer. É ele que preparou o nosso lugar no céu. E é com ele que estaremos. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outro que tem que ser adorado. Não há pessoas, não há pastores, não há santos aqui entre nós, não há objetos, não há nada debaixo do céu, sobre o céu, em qualquer lugar de toda a criação de Deus, que deva merecer sequer qualquer adoração, senão o Cordeiro que for morto. Solos Cristo, somente a Cristo. Romanos 3, 21 a 24. Acompanhe ou na Bíblia ou na tela, fique à vontade. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E existe um ditado popular que, de graça, até injeção na testa. A questão é que esse ditado, esse dito popular, ele não reflete a realidade. Porque nós temos uma pergunta maior do que essa. Por que a coisa então mais valiosa da vida é tão rejeitada? Um dos 5 solas que estamos falando aqui é produto daquilo que foi iniciado há exatos 502 anos atrás. O chamado sola gratia, ou somente a graça. E tendo a firmeza da fé, a segurança da infalibilidade das Escrituras Sagradas, do poder redentor de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós podemos perceber que a sua obra salvífica permeia toda a história, todo o cristianismo desde a eternidade. Deus planejou, executou e consumou a nossa salvação em Cristo Jesus, como foi falado pelo presbítero Toninho. Em termos teológicos, aquilo que foi arquitetado lá na eternidade, antes da fundação do mundo, pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está sendo realizado na história da humanidade, desde a queda, e vai ser consumado plenamente na segunda vinda de Cristo, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E é aqui que Lutero olha para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ou até mesmo ao texto que nós lemos em Romanos, capítulo 3, e não há como afirmar ser cristão sem negar essas 5 verdades, porque elas são o que a Bíblia diz que elas são. Paulo diz que nós somos resgatados da morte espiritual, nós que estávamos mortos, fomos ressuscitados em Jesus Cristo, e Ele nos fez assentar nas regiões celestes. E tudo isso Ele fez para mostrar hoje, nos séculos vindouros, a riqueza da sua graça. Primeiramente, essa salvação não aconteceu por causa do nosso merecimento. Nós vimos através do sola fide, somente a fé, que não tem nada a ver com obras. Nós estávamos perdidos, nunca escolheríamos a salvação, porque o morto só consegue continuar morto. Mas foi que, apesar dos nossos deméritos, dos nossos pecados, que Deus nos predestinou para Ele desde antes da fundação do mundo. A salvação nada mais é do que uma oferta maravilhosa de graça, da graça de Deus. E ela não é um termo pejorativo, como quando nós queremos algo que nós não precisamos pagar por aquilo, e nós o recebemos de graça.
mas é algo que nos alcança por causa de um amor insondável, sem que nós mereçamos. E para que nós pudéssemos ter acesso a essa graça, a esse dom, a essa dádiva, Jesus precisou pagar um alto preço. Quem pagou o preço dessa graça que nós estamos recebendo, não fomos nós, para nós foi de graça, mas Cristo morreu por ela. Ao invés de pensarmos que fazemos boas ações, não roubamos, não matamos, não sonegamos impostos, vivemos uma vida digna perante os homens e por isso podemos herdar o reino de Deus, a Bíblia diz: não! A salvação não vem das suas obras, porque as suas obras para Deus não representam absolutamente nada. É somente a graça salvadora deste mesmo Deus, que nos enviou seu Filho para morrer por você e por mim, que nos alcança e nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não depende de mim. Não depende de você. O primeiro movimento, a graça, vem exclusivamente do Pai. O juízo que nós merecíamos, ele foi aplicado em Jesus. E por causa desta ira derramada sobre o Cordeiro Santo, de graça para você e para mim, como um presente, nós recebemos a salvação eterna. Essa é a graça que vem dos céus, para minha e para a sua vida, eleitos no Senhor, predestinados para isso desde antes da fundação do mundo. Respondendo à questão inicial, por que a coisa mais valiosa da vida é tão rejeitada? Porque não as obras, não a nossa vontade, não o nosso querer, mas somente a graça. Fique de pé no seu lugar. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. A Ele nós damos glória, louvor, pela graça que Ele nos dá. Aleluia. A Deus demos glória por seu grande amor. Exultai,
Salmo 115, 1, por favor. O verso 1 do Salmo 115, a uma só voz. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Querido, ficou para mim o último sola. Somente a Deus toda a glória. Amém? Somente a Deus toda glória. E tentar tomar a glória de Deus é a mesma coisa de tomar um trabalho de escola que não é seu e colocar o seu nome. Você já viu essa injustiça acontecendo? Eu tenho certeza que já. Toma um trabalho, talvez que alguém pega o trabalho que talvez era até seu, você foi vítima disso. Muda a capa, coloca lá o nome dela e entrega o trabalho para o professor e fala, está aqui o meu trabalho. Só que na verdade ela não produziu aquilo. E é exatamente isso que acontece quando alguém tenta tomar o lugar da glória de Deus, quando alguém tenta roubar a glória que é só do nosso Senhor. Existe só um que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, e esse é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Deus que merece toda a adoração e toda a glória. E querido, eu quero rapidamente então tentar mostrar para você, para a gente poder concluir esse momento, que a ideia de a Deus toda a glória traz, na verdade, outras coisas por trás. Por exemplo, a gente entende que o sentido da nossa vida é quando a gente vive de fato para glorificar a Deus. Se o cristão, se o ser humano não vive para glorificar a Deus, ou seja, não aponta para Deus, se o que ele faz está a parte do que Deus pode realizar, ou seja, se aquilo que eu faço não reconhece que é Deus que faz todas as coisas, eu estou tentando de alguma forma roubar a glória de Deus. Quer ver um exemplo? Eu posso, por exemplo, dizer assim, se eu pregar muito bem, eu consigo converter alguém. E aí? Talvez se eu preparar o melhor sermão do mundo, eu possa convencer alguém que ele precisa de Jesus. Talvez se eu trabalhar muito e suar muito, eu possa ter o futuro que eu sonhei para mim. Porque afinal de contas, se eu trabalhei, eu mereço. Eu posso me dedicar muito nos estudos e conseguir o concurso que eu quero, conseguir a faculdade que eu quero e a carreira que eu quero, porque afinal de contas, se eu estudar, eu consigo. Eu posso ter a família que eu quis, que eu sempre quis, que eu sonhei, eu posso conquistar a pessoa que eu quiser, eu posso ter o futuro que eu quiser. E por aí vai, querido. E quando a gente pensa dessa forma, a gente na verdade está esquecendo que não é bem assim que as coisas acontecem. Não é bem assim que as coisas acontecem. Não é pelo seu esforço, não é pelo tanto que você trabalha, não é pelo tanto que você é bom. É por isso que eu gostaria de ler com você agora Romanos 11, 36. Porque é um texto que vai trazer mais claramente a nossa imagem, porque Deus deve receber toda a glória. Romanos 11, 36 diz o seguinte, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. A minha pergunta para você é, onde você entrou na história aqui, querido? Para querer glória para você mesmo. Que participação você teve? Para que você pudesse ser digno de alguma coisa, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O que resta para nós? A ele pôs a glória eternamente. Ele fez tudo, ele fez absolutamente tudo, do início ao fim, e tudo que acontece nas nossas vidas, até as bênçãos que nós recebemos de alguma forma, em última instância, foi o próprio Deus que nos deu. Até o dinheiro que você tem na carteira ou na conta bancária, foi Deus que te deu. A saúde que você tem para trabalhar, é Deus quem te dá. O sustento, o cuidado, vem de Deus. Então, querido, porque você e eu achamos que temos o direito de receber honra e glória, porque a gente quer ser aplaudido, porque a gente quer ser reconhecido, porque a gente quer ter o nosso nome notado, se na verdade todas as coisas vêm dele, acontecem por causa dele e devem retornar para ele. Esse é o caminho. Nós não entramos nesse processo. O que nos cabe é louvar esse Deus maravilhoso que nós servimos, que nos presenteou com essa bênção. Então, querido, assim como naquela época se levantaram homens querendo glória para si,
querendo ser reconhecidos como autoridade de Deus, ou como o próprio Deus na terra, como já foi falado aqui, nós devemos abandonar essas coisas e entender que toda a glória é para o Senhor. E se um dia o seu coração começar a tentar te enganar, a dizer para você mesmo que você quem consegue, que você quem sustenta, que você merece, larga essa teologia de lado, que isso não provém das Escrituras. Nós não merecíamos e Deus nos deu muito mais do que nós um dia poderíamos sonhar. Amém? Vamos orar? Querido Deus, oramos por esse momento, Senhor, tão abençoado, onde nós refletimos sobre cada um desses pontos. Pedimos ao Senhor que continue falando ao nosso coração em nome de Jesus, e que sempre possamos nos lembrar que toda a glória deve ser dada somente a Ti, Senhor, porque todas as coisas provêm de Ti, acontecem por meio do Senhor e devem retornar a Ti. E a Ti então seja todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Nós exaltamos o Teu santo nome nessa noite, porque entendemos e reconhecemos que fomos imerecidamente amados por Ti. Muito obrigado, Senhor. É a Ti que nós oramos em nome de Jesus. Amém.